Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia. Estou aqui hoje com um convidado especial, VH, rapper, filósofo, e nós vamos conversar um pouco sobre Pantera Negra. Pantera Negra, o personagem de quadrinhos, Pantera Negra, o personagem dos filmes do universo cinematográfico da Marvel, e a gente vai fazer uma espécie de homenagem ao Chadwick Boseman, o ator que brilhantemente interpretou o Pantera Negra no cinema e nos deixou, infelizmente, recentemente, nos deixou muito cedo. Vamos lá? Bom, pessoal, o Pantera Negra, né, esse personagem, esse elemento que foi criado, que foi incorporado no universo da Marvel, ele é muito interessante, ele é instigante por várias questões, né? Em primeiro lugar, a gente pode destacar aqui que o personagem em si, ele é o primeiro super-herói negro introduzido por uma editora mainstream, né, dos quadrinhos, mas eu começo falando por vários elementos que aparecem na história do personagem e no filme Pantera Negra, né, no filme que surgiu ali em 2018, que saiu, na verdade, em 2018. E o personagem começou a ser incorporado a partir de 2016 no filme Capitão América, Guerra Civil. Depois ele aparece também na sequência ali de Vingadores, né? Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Isso tudo junto, mais ou menos junto com o filme que foi produzido do próprio personagem Pantera Negra, que ele é lançado em 2018, enquanto as sequências Vingadores vem aí entre 2018 e 2019. Mas assim, o primeiro elemento que eu queria colocar aqui, que aparece, né, que é muito forte para esse personagem, é a questão de Wakanda, né? A terra de Wakanda, o país Wakanda que foi criado dentro desse universo Marvel, que aliás é fantástico, assim, a riqueza de elementos que a Marvel consegue colocar, porque eles criam mesmo um verdadeiro universo. Isso se a gente for contar HQs então e o universo cinematográfico, cara, é muita coisa. Mas assim, o que a gente pode trazer de... O que você acha assim, que a gente pode falar de Wakanda, começar falando de Wakanda, qual a importância desse lugar, VH? Eu acho que é bem interessante a gente pensar na figura de Wakanda e do próprio Pantera Negra como elementos ou criações que elas subvertem o lugar comum que está previamente estabelecido. Então, assim, muitas vezes a gente tem a visão da África como o terceiro mundo, como lugar muitas vezes marcado pela exploração colonial, sobretudo. Quando vem essa criação, por exemplo, a gente tem o Wakanda como um elemento simbólico fortíssimo, um lugar repleto de riquezas. É interessante exatamente porque ele é o primeiro super-herói preto ou negro do mainstream, e os heróis anteriores que existiam até então, eles vinham de toda uma história de opressão. Então, tipo assim, são elementos como uma infância violenta, e aí esses heróis eles não tinham superpoderes. E aí, no caso, o Pantera Negra é o primeiro, é o herói que inaugura, né, que vai inaugurar essa... Ele é o cara que ele nasce, ele é um príncipe, né? Sim. Ele é um príncipe, exatamente. Ele não é aquela... Porque vira meio que uma espécie de clichê dentro da indústria cinematográfica, sim, dos HQs, né? Colocar o personagem preto como alguém que cresceu num bairro de periferia, sim, que teve uma infância difícil. É lógico que isso, né? Uhum. A realidade, ela é dura e tal, mas sim, assim... Colocar o personagem preto no lugar de destaque também, sem né? Dúvida. É o primeiro, assim. Geralmente, personagens negros estão ligados a esse lugar de subalternidade, né? Então, por isso que ele subverte, por isso que é um personagem tão importante, assim. Massa. E, assim, Wakanda, dentro desse universo Marvel, ela tem uma inspiração muito forte, assim, no mito de Eldorado. Aliás, isso até aparece no filme, né? Quando... Parece uma fala rápida quando o Klaus, lá, o traficante de Vibranium, uhum, ele fala que Wakanda seria a Eldorado mesmo de Vibranium, né? Que eles tinham, sim, muito mais aquele metal tão precioso, tão resistente, tão precioso. E isso remete a esse mito que os navegadores, né, os colonizadores portugueses e espanhóis tinham, principalmente os espanhóis, né, tinham lá no século XVI, início do 17 ali, que era procurar uma terra que seria a terra cheia de ouros, a cidade construída, né, sobre ouro, tudo feito de ouro e tal. Então, ele traz esse elemento de fora, assim. Uma coisa legal da gente pensar é sobre as causas, a reflexão que o filme coloca
né, e que essa existência de Wakanda coloca sobre as causas da miséria na África. No filme mesmo, no Pantera Negra, é apresentado ali a questão da escravização, né, como um elemento muito forte, e aparece, de certo modo, assim, numa interpretação que a gente pode tirar também, a questão da divisão forçada de território. Primeiro, a escravização, porque mostra ali pessoas sendo tiradas, né, de sua terra natal, e aquela diáspora, né, a verdadeira diáspora dos africanos forçada. E a questão da divisão de território, eu penso da seguinte maneira, isso não está explícito, assim, é uma análise que a gente tira implícita. O filme mostra que tem tribos rivais vivendo dentro de Wakanda, porque isso acontecia realmente. A África, né, principalmente o território subsaariano ali, ele era composto por várias tribos, assim. E tinham tribos que guerreavam entre si, como acontecia, por exemplo, com as tribos indígenas brasileiras, né? Tinham tribos ali rivais, e quando você força uma população a viver dentro de um território com aquelas leis, né, isso você vê também dessa maneira, Vitor, como possíveis causas para assim... para a África ter hoje essa imagem que ela tem de dominação, de dominado, né, na verdade. Sim, na verdade isso é uma extensão do genocídio, né? Porque existem povos que vivem sob seus próprios critérios, sob sua própria lógica de mundo, sua própria visão de mundo, e de uma hora para outra eles se veem forçados a aceitar uma outra religião, por exemplo, uma outra língua, uma outra cultura. E a partir disso, a gente pode também ressaltar a questão não só da hegemonia, né, cultural branca que se estabelece através desse processo colonial, mas também do próprio genocídio desses povos, né, no caso. E é um genocídio que ele é efetivo, mas ele é também um genocídio cultural, assim, que está matando e silenciando a própria história. Então, por isso que obras, por exemplo, como Pantera Negra são tão importantes, porque em alguma medida elas recriam, elas reformulam esse lugar comum que a gente vê, ou que a gente está acostumado a designar para colônias, não? Então, para o continente africano, que é um lugar riquíssimo, com uma pluralidade incrível, mas que, sob a ótica do colonizador, acaba sempre ocupando esse lugar de subalternidade, né? Cara, e a questão da mineração, né, a gente traz como elemento importante também, que entra aqui, né, é meio que o interesse ali dos colonizadores que depois da escravização, né, você tem ali até o século XVIII o interesse da escravização. Eles capturavam africanos, muitas vezes eles capturavam gente que já tinha sido capturada por uma outra tribo por conta dessas disputas de tribos, né? E a partir do século XIX, o que entra em jogo é a mineração, principalmente de diamantes, né, que é muito forte dentro do continente africano. E o Wakanda, né, ela é aquele lugar, ela é aquela terra prometida cheia daquele minério precioso que é o vibranium. Então eles se fecham justamente para se proteger disso, né, para se proteger dessa cobiça do mundo que teria interesses ali no seu mineral, né? Tipo, grande parte, né, do que a África sofreu e sofre, né, infelizmente foi gerado por isso, cara, cobiça por diamante, cobiça por ouro. Inclusive tem um filme, né, Diamante de Sangue, que ele é muito bom, que ele mostra os conflitos internos ali, guerra civil acontecendo por conta daquilo. Então, eu acho que é uma sacada muito, muito legal do Pantera Negra, do filme Pantera Negra, né, justamente essa questão. Eu acho que nem só tanto... Claro que, logicamente, a cobiça a nível econômico e tal, e o desejo de dominação, mas eu penso que o próprio modo de vida europeu colonial, ele acaba pregando essa ideia de que a supremacia branca, ela acontece por quê? Porque a minha visão de mundo enquanto povo europeu, né, no caso, enquanto alguém europeu, é que eu devo realmente... Eu posso chegar lá. Exatamente, eu posso estender a minha visão do mundo e devo dominar aqueles que são mais fracos. E assim, e quem que é o mais fraco? É sempre o outro, né? Aquele que não vive sobre os critérios que eu acredito que são os verdadeiros. Inclusive, no século XIX, tinha uma visão eugenista muito forte, né? E não só eugenista, tinha o darwinismo social, o próprio darwinismo social, o evolucionismo social, afirmava mesmo que né, existia uma escala da evolução e o negro ele era inferior, né? O africano ele era inferior e
eles chegaram a criar mesmo em escala de evolução. Olha, depois vem o ameríndio, depois vem o asiático e o topo ali está ocupado pelo europeu, né? O eurocentrismo. A gente pode estender essa ideia para diversas áreas, né? Se pensar a questão da religião, por exemplo, a ideia dos descendentes de Cã, né? Ou então, por exemplo, a lógica que vinha, por exemplo, do continente europeu de que os negros não teriam alma, por exemplo, eles eram povos destituídos de alma. Então, qual que é uma das questões centrais de toda essa discussão? É a questão da desumanização, né? Tipo assim, por que o tráfico foi permitido durante tanto tempo? Por que essas condições e toda essa violência gerada por essa dimensão colonial foi permitida? Porque as pessoas e os indivíduos que sofriam essa violência, eles não eram homens, sujeitos livres segundo a ótica do colonizador, mas eram meros objetos. Então, tipo assim, a região também era um objeto a ser explorado. E aí, talvez por isso, o Wakanda, esse lugar tão importante, mostra essa autonomia desse povo que tem esse metal precioso e que cresce enquanto sociedade, enquanto civilização, de forma autônoma mesmo, sem precisar e se fecha para o mundo, se fecha para si. Isso que você falou é muito interessante, se estende até para a arte, né, cara? Me veio aqui na cabeça agora, você que é filósofo e também é músico, você vai saber, Theodor Adorno, por exemplo, né, falando do jazz, né, o cara era músico, né, mas ele nutre aquela visão eurocentrista, europeia ainda da música, então para ele aquela música de qualidade, né, era aquela música que erudita, de matriz europeia, né, aquele compasso 4 ali, 4x4, aquela coisa, então o jazz, que já era uma coisa que subvertia e que tinha origem, né, naquela população preta ali do Mississippi nos Estados Unidos, né, e já era uma coisa que retomava as raízes, já era um tipo de música inferior. Até mesmo o rap, né, velho, hoje, se for falar hoje. O rap, ele sofreu muito, né, vocês apanharam muito, assim, até conseguir... Sem dúvida. Essa é a questão, né, tipo assim, sempre que a gente pega uma expressão negra, uma expressão de origem africana, ou que seja, ou de qualquer origem que remeta de alguma forma a uma minoria, a gente vai ver essa condição de marginalização. É basicamente isso. Então, assim, do meu lugar privilegiado, eu estou resumindo o que é alta cultura e o que deve ser entendido como alta cultura e vou renegar tudo aquilo que eu não mantenho uma relação como algo marginalizado. Então, assim, marginalizado por quê? Porque está exatamente às margens. E a gente pode estender isso tanto para a questão geográfica, de estar às margens da cidade mesmo, cada vez mais distante do centro, por uma questão econômica, quanto às margens no que compete à construção do conhecimento, a ideia de ciência, a própria legitimidade das expressões culturais. O acesso à universidade. Por exemplo. Né? E é bom que isso dá um gancho aqui para a gente pular, né, para o nosso próximo assunto, que é o contexto ali em que surge o personagem Pantera Negra, né, e aquilo que está envolto assim nessa questão do que a Marvel quis imprimir com aquilo, né, e o que o personagem traz. Assim, primeiro que ele surge num momento de tensões raciais, né, nos Estados Unidos, aquele momento ali da década de 1960, o personagem surge em 66, né, e assim, o que você tem para falar sobre esse momento histórico? Então, interessante também ter essa relação, porque tipo, o personagem ele acaba surgindo nessa década que é marcada por todos esses conflitos e essa busca, por exemplo, pelos direitos civis que já estava acontecendo há bastante tempo nos Estados Unidos. Se a gente for pensar, ou for situar ali historicamente, a década de 70 é uma década que fervilhavam, né, tipo assim, esses conflitos raciais. É posterior àquele acontecimento, né, por exemplo, de 1950, onde a gente tem a figura lendária da Rosa Parks, que se nega a ceder um espaço, por exemplo, a ceder o lugar dela no transporte público a uma pessoa branca. Isso tem relação com todo o contexto político e de formação do próprio Estados Unidos, né? Desde a Ku Klux Klan enfim, desde a guerra ali dos confederados entre confederados, que eram os escravagistas, e a União, que era liderada pelo Abraham Lincoln, né? Posteriormente vai se tornar o presidente aí dos Estados Unidos. Querendo ou não, o território dos Estados Unidos ele sempre foi marcado por essa polarização, se é que eu posso usar essa palavra, mas por esse conflito entre pessoas que eram, de fato, escravagistas e que defendiam com todas as letras a supremacia branca
e as pessoas que já tinham compreendido a necessidade de lutar pelos seus direitos e compreendido que apenas lutando de verdade, tipo assim, de fato, você ia alcançar esse direito. Porque nesse momento, por exemplo, que surge o personagem, o país é marcado pela luta antissegregacionista, né? Que é basicamente essa segregação que acontecia nos Estados Unidos entre brancos e negros, ou seja, só para ilustrar um pouquinho, os negros eles não podiam utilizar o mesmo bebedouro que pessoas brancas, sim, eles não podiam se misturar com os brancos, eles tinham que ceder o seu espaço, por exemplo, no transporte público, para pessoas brancas. E quando utilizavam esse espaço, eles tinham um lugar ali especial para eles, que era geralmente aos fundos. Então, tipo, esse episódio, por exemplo, da Rosa Parks demonstra toda essa carga de anos e anos de opressão, eu não diria guardada, mas que ela foi sendo gerada de alguma forma e ela estava prestes a explodir. E aí, embora o próprio Stan Lee fale que o personagem, né, ele não tem uma relação direta com o Partido dos Panteras Negras, né, que também é um dos principais ícones desse movimento, é impossível não tecer relações, né? Não, exatamente. Enquanto, tipo, esse elemento de... Só para colocar aqui as informações, o personagem Pantera Negra ele surge em julho de 1966, enquanto o Partido dos Panteras Negras é registrado em outubro de 1966, outubro do mesmo ano. O Partido dos Panteras Negras eles utilizavam outro nome, né, outra sigla, mas eles já utilizavam a bandeira do Pantera Negra. O Stan Lee depois, né, como você disse, ele nega em entrevistas assim que tem uma relação direta, mas assim a gente pode, apesar dessa negação, né, de uma referência política, a gente pode trazer o Stan Lee porque ele sempre foi ele sempre se posicionou, ele colocou os personagens dele como alguém que está, né, lutando contra esse tipo de opressão, né, contra a desigualdade, contra a opressão às minorias, o próprio X-Men, né? X-Men simboliza essa luta contra essa opressão às minorias, né? Os X-Men, eles são as pessoas ali que, por conta da sua condição, né, de mutante, eles são excluídos, assim, eles têm o Pantera Negra, a inserção, né, de mulheres, de heroínas mulheres também, dentro dos X-Men, a Tempestade, né? Então, assim, tem uma série de elementos que a gente pode trazer para essa politização muito forte na Marvel, muito presente, embora muitos fãs de um caráter assim mais reacionário, né, neguem isso. Inclusive tem um movimento mais recente que é o Comic Gate, assim, que era a galera falando que essa nova onda da Marvel, novos roteiristas, que incluía mais mulheres, né, mais minorias, né, colocaram personagens, trouxeram mais personagens mulheres, personagem negro, personagem de origem islâmica, por exemplo, e aí a galera começou a surtar, né, e falar que isso daí não representa a realidade, sendo que a gente está falando de super-herói, né, velho? Falar de realidade é até engraçado. Mas é interessante pensar nisso, tipo assim, porque querendo ou não, a arte ela sempre vai ter uma dimensão política. Tudo é político. Sim. Né? E a arte, tipo, ela não está isenta dessa relação. Porque se a gente está falando, por exemplo, de minorias, de povos, de pessoas que foram oprimidas e que tiveram sua voz silenciada, a arte, a expressão é uma das formas de trazer a voz ou a perspectiva dessas pessoas de mundo. Né? Tipo assim, de agir como um elemento de transmutação ou então de resistência frente a essas opressões. Sim. E o próprio ato de se isentar, quando o artista escolhe se isentar das questões políticas, já é uma demarcação política também. Ele já está assumindo uma posição de isento, né? Então, e quando a gente fala de política aqui, galera, vamos, né, trazer aqui para o vocabulário filosófico. A gente não está falando da política partidária, da disputa eleitoral, nada disso, né? É desse ambiente político da polis, né? A convivência política aqui, retomando ali até a filosofia clássica. Agora, VH, é o seguinte, olha só, o Pantera Negra ele foi o primeiro herói negro dos quadrinhos, em uma editora mainstream, né, a Marvel. No cinema, após o sucesso como coadjuvante em Capitão América, Guerra Civil, 2016, Pantera Negra ganhou um filme próprio, em 2018. Todo o elenco principal do filme é composto por atores e atrizes negros e negras. No filme, tanto o racismo quanto a colonização são trazidos à tona o tempo todo. Stan Lee já afirmou para leitores, em sua coluna Soapbox, em 1968, ele disse: vamos colocar as cartas na mesa.
Preconceito e racismo estão entre as coisas mais mortais assombrando a nossa sociedade hoje em dia. Mas ao contrário do que acontece com um time de supervilões de uniforme, eles não podem ser separados, eles não podem ser parados com um soco na cara ou um tiro de arma laser. A única forma de destruí-los é expô-los. Isso o Stan Lee ele disse em 1968, na sua coluna, quando ele estava sendo questionado, né, por conta de personagens negros, por exemplo. E isso voltou a ser reafirmado recentemente, em 2018, até um pouco depois da morte de Stan Lee, por conta dessas questões, das questões raciais que vieram à tona e tal. Tipo assim, o que você tem a dizer sobre isso, né? Você concorda, então, com o Stan Lee? Você acabou já dando a resposta, um pouco da resposta, né? Que a arte, ela é essa expressão política. Mas, assim, além disso, o que você tem para nos acrescentar? Então, Francisco, eu concordo sim com essa posição do Stan Lee. Eu acho que é fundamental a gente tratar e abordar a questão do racismo. Se a gente pensar que não falando acerca do racismo, ele vai deixar de existir, na verdade isso é uma grande falácia, né? Porque, tipo, o racismo, ele é sim presente, ele atua sim na sociedade e as pessoas estão sendo mortas pelo racismo todos os dias. Eu acho que abordar a questão do racismo é fundamental. É fundamental a gente se educar sobre o racismo, entender que somos potenciais racistas e quanto mais a gente puder se educar e compreender essas relações raciais, mais fácil fica para que a gente avance nessa discussão, né? No fim das contas. Porque o racismo, ele atua muitas vezes de forma velada. Então, é um olhar, as próprias referências da cultura, é a falta de representatividade. Tudo isso envolve a dimensão do racismo. Então, é fundamental que a gente consiga discutir e avançar, abordar de fato, tipo assim, inclusive sobre a questão do lugar de fala, né? Que é outra coisa importante nessa discussão. Quando eu falo de se educar sobre essas questões raciais, é compreender o lugar de fala, compreender a fala daquela pessoa que tem a propriedade para falar a respeito porque vivencia determinada realidade, né? Então, quando a gente vê obras como essa do Pantera Negra como um grande sucesso de bilheteria, né? Tipo, como um filme mainstream, a gente percebe que a gente está avançando, porque, querendo ou não, essas referências elas passam a fazer parte da cultura. Ainda que lentamente a gente consegue evoluir um pouco essa discussão e, quem sabe, mais à frente superar, né? Vai desconstruindo aquela estrutura, né? Porque esse racismo estrutural, o lance é tentar desconstruir tudo isso, né? Tirar essa estrutura, assim. E, VH, como que você encara a visão de que hoje é possível ver um super-herói negro em um grande filme, em um filme sucesso de bilheteria, né? Em um filme hollywoodiano, assim, com uma superprodução? Será que isso faz diferença para as crianças que se identificam com ele? Do mesmo modo que pode fazer a diferença, por exemplo, para as meninas, né? No caso, a menina que vê, a mulher que vê, que se identifica com a Mulher Maravilha, com a Tempestade ou com a Capitã Marvel, por exemplo. Então, assim, o que entra aqui é a questão da representatividade, né? E lembrando que, no caso do Pantera Negra do filme, não só o Chadwick Boseman está no filme, mas todo o elenco principal é composto por atores e atrizes, né, negros e negras. E assim, como que você vê isso? Falar de representatividade, na verdade, é fundamental, assim. Não se trata simplesmente de um ponto de identificação, mas essa representação, ela é fundamental em diversos aspectos, porque você falou, por exemplo, da figura das crianças, né? Uma criança que cresce tendo um referencial, alguém em quem se espelhar, ela, de uma forma ou de outra, ela consegue ter a sua autoestima trabalhada ou forjada de outra forma. Se a gente for pensar no Fanon, por exemplo, Francisco, o Frantz Fanon, né, no caso, é um filósofo negro do século XX, argelino, e ele tem um livro chamado Pele Negra, Máscaras Brancas. E ele é também psicanalista, e aí nesse livro ele aborda um pouco sobre os traumas psíquicos que essa dimensão colonial atua nas pessoas que foram colonizadas, que sofrem essa opressão racial. E aí, quando a gente tem uma representação, uma representatividade, ainda que nesse lugar colonial, meio que essa discussão, ou essa dimensão, ela vai se desfazendo aos poucos, porque uma pessoa que está ali e sonha, por exemplo, em ser um ator, saca? Ela percebe que é possível.
Então, assim, uma pessoa que vê uma atriz de sucesso, por exemplo, uma mulher que veja uma atriz de sucesso com cabelo natural, cabelo crespo natural, uma atriz retinta, por exemplo, ocupando um lugar de destaque na sociedade, ela vai compreender que ela também pode ocupar esse lugar de destaque. Então, assim, ela se sente mais segura para poder ocupar esses espaços e, de alguma forma, no fim das contas, subverter essa lógica de que pessoas pretas ou toda e qualquer minoria estão ligadas a esse lugar de subalternidade, sempre no lugar de servidão. Então, assim, tantos os elementos do filme, se a gente for pensar nos próprios personagens, a própria personagem da Lupita, né, encarna uma mulher forte, uma mulher independente e que tem os seus próprios sonhos e tal. E é uma representatividade, é uma representação. E é fundamental que haja essa representatividade na sociedade. Só para ilustrar, em linhas gerais, por que é tão importante? Existe um referencial de beleza que ele foi construído historicamente. Esse referencial de beleza sempre foi branco, sempre foi eurocêntrico. Ou seja, então quando a gente tem esse referencial, toda essa dimensão da autoestima, enfim, dos sonhos, da sua própria postura frente à vida, ela se torna outra, sabe? Por isso que eu acho que é fundamental a gente ter referências como essa na cultura pop, no mainstream. E, cara, demais, assim. Aliás, você falou da Lupita, né? Ela é ainda, além de ser uma atriz preta, ela é queniana, né? De origem queniana e mexicana, assim. Então, é uma questão, assim, que ela tá lá representando, né? A cor dela, né? Ela com uma mulher de origem africana, latina, né? Então, assim, e uma mulher que ocupou essa posição de destaque, cara. A história dela, assim, é incrível, né? Dessa atriz é incrível, eu acho muito bacana. E, VH, é isso, assim, você tem considerações finais aí a fazer? Eu acho que é isso, assim, só ressaltar a importância do Chadwick enquanto um artista genial que ele foi, né? Mesmo, tipo, toda a história dele, o legado que ele deixou, a representação que ele tem para todos nós enquanto comunidade. Pensar o quanto ele foi genial em tudo que ele se propôs a fazer, né? Tipo assim, tanto como escritor, cantor, os papéis que ele interpretou ao longo da história, o próprio James Brown, as peças que ele escreveu, carreira como cantor também. E dizer que ele é um símbolo, né? Mais do que tudo, um ícone de força, um ícone de herói, de fato, tanto no cinema quanto na vida real. Cara, muito bom estar aqui com você, né? Esse vídeo, assim, eu pensei, né, até numa espécie de homenagem mesmo ao Chadwick, né, que nos deixou aí precocemente, né? O cara era muito bom, um excelente ator, ele encarnou o personagem Pantera Negra, assim, eu acho que da melhor forma possível, não tinha como pensar em outra pessoa ali fazendo o Pantera Negra, né, fazendo o T'Challa como ele. Então, assim, né, infelizmente ele nos deixou e isso fica como homenagem também, como tributo. E queria agradecer também a sua participação, né? E assim, deixar esse vídeo como uma discussão preciosa que precisa ser feita, né, cara? Essa discussão, ela precisa ser feita e o Pantera Negra, ele traz isso. Cara, valeu demais. Obrigado. E Wakanda Forever, né? Forever. Cara.